Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy. Abtra e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana recebo a deputada federal Rosana Vale. Deputada, inicialmente muito obrigado pela presença aqui conosco, muito bom te ter aqui, principalmente para que a gente possa mostrar para o setor portuário todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela deputada federal Rosana Vale. Obrigada, Maxwell. Eu agradeço o convite. Fiquei contente por ser lembrada, para participar do seu programa, um programa específico da área portuária, onde eu tenho tentado atuar também, atender os interesses do trabalhador, do empresário. Então, para mim, é importante explicar algumas ações que vêm sendo feitas e as ações do nosso mandato. Deputada, eu me lembro, quando eu tive a oportunidade de entrevistá-la, logo no início do seu mandato, nós falamos muito do setor portuário, da pauta, da agenda do setor portuário. E hoje, francamente falando, eu percebo o teu protagonismo. E também todos os executivos do setor vêm pontuando o teu protagonismo dentro do setor portuário. A que se deve esse protagonismo? Maxwell, eu tenho uma ligação grande com o porto de família, Eu cresci nesse ambiente portuário, meu pai é estivador aposentado, falava que ia sair para trabalhar na parede da estiva. Então, eu sei da importância que o Porto de Santos tem para essa região. Já teve muito maior, já empregou muito mais gente, passou pela modernização, que foi inevitável a todos os portos mundiais, para aumentar a competitividade, mas eu acompanho, procuro ouvir todos os setores. Nós tivemos conquistas importantes para o trabalhador, estávamos discutindo por mais de 10 anos como equacionar o Portos, que é o plano de previdência do trabalhador, que era ligado à antiga Portobras, passou por muitas dívidas, estava acumulando dívidas, na iminência de ser extinto. Então, isso foi uma vitória. Eu fiz muitas reuniões com os empregados, com os sindicatos. Depois de 11 audiências em Brasília, nós conseguimos um acordo. As patrocinadoras e os sindicatos conseguiram chegar a um consenso. E essa foi uma vitória. E tenho agido também, ouvido a classe empresarial, as aspirações, os anseios. Tenho protocolado alguns projetos de lei, um deles que está em tramitação, que volta ao poder deliberativo do CAP, que é o Conselho de Autoridade Portuária, que durante muito tempo foi importante, mas perdeu, na época do governo Dilma, o poder de deliberação, se tornou consultivo. Então, a gente está tentando resgatar isso, porque eu acredito que as decisões do Porto têm que passar por um conselho democrático, com representantes de todos os setores, das cidades também, do trabalhador, do empresário. Eu acredito nisso. As decisões do Porto estão concentradas em Brasília, há muita burocracia, então essa é uma reivindicação. E outras reivindicações, outros projetos também do setor portuário que eu tenho ouvido. O que é coerente, o que eu acredito que é bom, porque quando o empresário vai bem é bom para o trabalhador também, porque é mais empregos para a região. Eu tenho tentado agir nessa área. Deputada, vou me utilizar da liberdade que eu tenho com você, vou chamar de você, não vou chamar de senhora, para fazer essa pergunta. Como é que está o cenário político em Brasília? E como é que está o trabalho de dia a dia da deputada? A deputada falou em votação, em medidas, evidentemente o protagonismo dentro do setor portuário, mas hoje a gente percebe uma mudança significativa no dia a dia das pessoas. Como é que está o dia a dia da deputada, principalmente com esse momento turbulento que a gente vive na política do nosso país e momentos de pandemia também? Está trabalhando mais, deputada?
Estou trabalhando, eu sempre trabalhei muito, então jornalismo não tem data, não tem dia das mães, não tem feriado. Então, para mim, isso não é novidade. Mas as reuniões remotas estão mais intensas. Antes a gente, né, eu tinha o deslocamento e tal, agora se eu não der uma parada, eu fico até sem ir ao banheiro aqui em casa, porque Imagino. Toda hora reunião, todos os assuntos. Eu tenho essa característica de, meu marido até fala assim, que abraçar o mundo, não, mas eu sou pilhada mesmo, eu tento, e sei que eu tenho me tornado uma deputada da região, preciso estar atenta aos problemas diversos que essa região enfrenta. Então, as reuniões são remotas, as votações também, nós ficamos aqui de frente para o computador 8, 9 horas acompanhando as sessões da Câmara, votamos pelo aplicativo, terça, quarta e quinta. Nos outros dias temos reuniões da bancada, reuniões da Comissão da Mulher, reunião da bancada paulista, porque nós estamos numa época muito difícil, sem precedentes, né, que é a época da gente tentar encontrar soluções para diminuir o sofrimento dos brasileiros que estão vivendo essa pandemia. Indiscutivelmente. Deputado, já quero agradecer de antemão a disponibilidade do seu tempo, uma vez que a gente fez o convite para a tua assessoria, e você sempre nos recebe, e recebe muito bem, porque a gente percebe que o Porto é uma pauta importante para deputado. Deputada, falando de Porto, a gente teve aí a apresentação de uma documentação, uma reivindicação principalmente por parte da deputada federal Rosana Vale em relação à questão do PDZ especificamente. Por que foi apresentada aquela documentação, aquela reivindicação em relação ao PDZ e se dados técnicos, de alguma maneira, também foram apresentados posterior a isso ou anteriormente para que pudesse justificar o PDZ, uma vez que é uma reivindicação principalmente do setor empresarial na área portuária, deputado? Então, eu enviei um ofício atendendo as queixas dos empresários de que esse PDZ não foi amplamente discutido, ele foi apresentado. Tem até uma transparência que acho que ainda está no site da antiga Codesp, hoje a Autoridade Portuária de Santos, que tem 14 apresentações mostrando o que é o PDZ, qual é o objetivo da companhia em mudar essa forma de zoneamento, enfim. E não foi apresentado qual foi a metodologia usada para chegar a esses números. Para você ter uma ideia, nessas apresentações, a Autoridade Portuária de Santos estima, né, um crescimento de 64% da movimentação de contêineres, 30% da movimentação de granéis sólidos, 40% da movimentação de líquidos, 50% da movimentação de celulose, mas os empresários, a categoria, não só os empresários, mas o trabalho também portuário, estão apreensivos. Como vai se chegar, né, a esses números? Que metodologia foi usada para ter essas projeções? Precisamos entender. Então, nesse ofício, eu solicito que haja uma discussão maior, que seja apresentado de uma forma técnica para todo o segmento portuário, o que esse PDZ, como chegar a esses números. Indiscutivelmente. E há uma preocupação, principalmente do setor, uma vez que esse PDZ foi apresentado, não só nessa relação específica do volume de movimentação, porque é um volume expressivo e o setor ficou bastante apreensivo e preocupado, uma vez que isso representa um impacto muito grande na movimentação que a gente tem dentro do Porto de Santos. Uma outra grande preocupação, deputado, é que o PDZ apresentado ele não cuida da retroárea, né? E a retroárea a gente sabe que gera um volume de emprego bastante grande para a nossa região. A gente percebe, principalmente, a estratégia do governo federal focando exclusivamente no commodities e transformando o Porto de Santos num porto de passagem. A deputada está olhando para essa relação da empregabilidade no Porto de Santos, deputado? Sim, estou atenta a isso. Esse porto concentrador de cargas é o futuro, eu acredito nisso também, mas é preciso que haja toda a estruturação para que os trabalhadores continuem tendo no porto, que o porto é importante no emprego aqui na nossa região, né? Então, tudo isso precisa ser discutido, é o que eu estou pedindo, né? Conversei já com o ministro Tarcísio a respeito disso, houve a troca
na presidência, mas o Fernando Birá é uma pessoa que já estava na diretoria, uma pessoa técnica, conceituada, competente, e eu acredito que essa discussão e esse modelo aí do PDZ será revisto sim, para que haja essa tranquilidade e o Porto possa progredir, chegar a esses números, né, da estimativa da companhia, de uma forma que não prejudique a classe trabalhadora também. Deputada, a gente percebeu a transição, e a senhora comentou em relação ao Birau, que assumiu mais recentemente a presidência do Santos Port Authority. A deputada teve já algum contato com o presidente atual do Santos Port Authority, o Birau, e qual é a percepção dele em relação ao que foi planejado anteriormente e também em relação à continuidade? A gente sabe que a gente tem um problema muito grande dentro do nosso país, né? Aquilo que é previsto inicialmente, toda vez que existe uma mudança, principalmente dentro da gestão, a gente percebe que não existe uma linha de continuidade. E os planejamentos que são feitos anteriormente, além de gastar dinheiro desnecessário, perdem-se ao longo do caminho. Como é que está a percepção do Birau em relação ao Porto de Santos, deputado? Eu acredito que é uma pessoa que segue a linha do Ministério da Infraestrutura, de uma administração técnica, sem intervenção política, uma administração voltada realmente para o desenvolvimento da região, desenvolvimento do porto. E eu tenho sentido isso, já tive vários contatos com ele antes até dele se tornar o presidente da companhia, e sei que há esse alinhamento e há essa disposição. É preciso que aconteça. É lógico, o descontentamento é normal nessa época, ainda mais uma época de transição. Pessoas talvez não concordem com algumas opiniões, mas nada que não se consiga sentar e chegar a um consenso, porque todos ganham com o Porto Forte, né? A região ganha, o trabalho ganha, quem vive da área portuária, da movimentação de cargas também ganha. Então, é isso que a gente precisa pensar. Sem politicagem no meio. O Porto já sofreu muito com essa politicagem, com essas indicações de pessoas que nada tinham a ver com o setor portuário. Eu acompanhei durante muitos anos esses presidentes entrarem e saírem. O Porto é notícia até hoje, né, nos jornais por conta da corrupção, presidentes foram presos. Então, é uma nova era que a gente está acreditando que vai acontecer e até agora tem demonstrado que isso vai realmente acontecer, está acontecendo no Porto. Confio muito no ministro da Infraestrutura, que é uma pessoa que já estava, uma pessoa técnica, que entende, você vê quando ele fala que ele tem propriedade no que está falando, na área também da Secretaria Nacional de Portos, também com o Diogo Piloni. É isso que eu estou acreditando e sou parceira nesse aspecto. Porque quero ajudar a resolver os problemas relativos ao Porto de Santos na minha região. A gente falou no princípio do nosso programa da situação política que a gente encontra hoje dentro do nosso país. A gente percebe muito o teu protagonismo dentro do setor portuário, a gente falou disso também, mas esta estabilidade política vem demonstrando, principalmente por parte do governo federal, alguns acordos, e a gente vem acompanhando isso na mídia também. Você colocou o protagonismo do Porto de Santos, principalmente na mídia, em virtude do que aconteceu nas últimas décadas. A gente está correndo algum risco de ter indicações políticas no Porto de Santos novamente, deputada? Ou o ministro Tarcísio continua com esse viés técnico para o Porto de Santos para que a gente possa resolver efetivamente tudo aquilo que é necessário dentro do maior porto da América Latina? Eu creio que continua assim. Quando saíram algumas notinhas, não sei se foram plantadas a respeito de partido X ia dominar o Porto e tal, eu fiquei preocupada, conversei com ele e ele sabe, né, da importância de uma gestão técnica no Porto e me assegurou, falou, não, fique tranquila, porque o Porto de Santos é prioridade no nosso governo, e não haverá esse tipo de interferência. Eu estou acreditando nisso e estou acompanhando, né? A gente percebe essa discussão do PDZ que acontece. Esses problemas são normais de acontecerem, mas é preciso sentar, negociar, reivindicar o que a gente sempre quis para o Porto de Santos, que é uma gestão, eles falam, né, estão fazendo estudo para privatização.
Mais do que a privatização, porque as áreas já estão privatizadas no porto, a gente precisa estudar qual é o modelo que vai descentralizar as decisões, como acontece nos portos mais eficientes do mundo. É nisso que eu acredito, nesse tipo de administração. Uma gestão tripartite, formada, por isso meu projeto de lei da volta do poder deliberativo do CAP, que é formado por todos os segmentos, né, envolvidos com o porto, a sociedade civil também, e é nisso que eu estou acreditando. Eu acho que é um momento um pouco difícil, porque as mudanças não agradam sempre a todos, mas com conversa, com diálogo, eu sigo nessa linha e acredito nas pessoas que estão à frente dessa mudança que vai acontecer no porto. Cara, a senhora comentou em relação ao CAP, eu creio que também é muito importante, principalmente para a nossa região, ele voltar a ser deliberativo e não só consultivo. Mas não falta uma cadeira, principalmente de um executivo do setor, que seja da nossa região, para que entenda as aflições que nós vivemos aqui na região, na Baixada Santista, uma vez que a gente sempre debate aquela relação do porto para com a cidade. Por que eu faço essa ponderação? A gente sempre traz executivos de fora. Eu não sou contra, eu acho que a gente precisa ter essa troca de conhecimento. Mas pessoas que fazem parte da região, eu acho que precisam, de alguma maneira, contribuir também, porque as nossas aflições, elas são rotineiras dentro da Baixada Santista. Qual é a visão da deputada? Concordo com você. Quem está vivendo aqui os problemas sabe muito melhor apontar quais são as soluções. Eu concordo com isso. E é um caminho, acredito que é um caminho, sim. Nós vamos ter esse ano de estudos sobre como o porto vai ser privatizado, o que vai acontecer, a administração, os serviços, de que forma o porto vai conseguir alcançar esses números e esse desenvolvimento que esse PDZ anuncia. E eu acredito que o caminho pode ser esse, sim, e vou trabalhar para isso. Sem dúvida. Eu vou chamar o nosso intervalo e no próximo bloco eu quero saber a opinião da deputada em relação à privatização. Se ela é favorável à privatização do Porto de Santos e qual será o posicionamento dela posterior à apresentação dos estudos. Porto e Negócios vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Esta semana recebo a nossa deputada federal Rosana Vale, que no último bloco falou muito em relação ao PDZ e outros projetos apresentados pela deputada para o Porto de Santos. Neste bloco quero discutir a privatização do Porto de Santos e o possível impacto que a gente possa ter. Deputada, a gente vem acompanhando o pronunciamento, principalmente do governo federal e do Ministério da Infraestrutura, em relação à privatização do Porto de Santos. E as pessoas estão muito confusas nesse sentido, para não dizer inseguras. Qual é a posição da deputada nesse ponto específico da privatização do Porto de Santos? Então, logo no início do meu mandato, eu lancei, né, sou presidente dessa frente parlamentar em defesa do Porto de Santos, e esse assunto foi muito discutido, fiz muitas reuniões para acompanhar, inclusive audiências em Brasília. Não sou contra a privatização, mas precisamos entender qual é o modelo adequado para a nossa realidade. Por quê? Porque as áreas do porto já estão privatizadas, já foram arrendadas, estão entregues à iniciativa privada, e nós estamos falando da privatização da administração, que é difícil, que regula tarifas. O porto faz parte da soberania nacional, é responsável por 30% da nossa balança, quase 30% da nossa balança comercial brasileira. Então, quem é a empresa que vai se encarregar dessa administração tão importante, né, para o nosso país? Então, isso precisa ser muito bem esclarecido. E eu acredito, espero que esse estudo que vai ser feito ao longo desse ano todo, apresentado em 2021, traga essas respostas, porque eu viajei bastante, fui para vários outros portos e entendo que a privatização de portos não está na prática
mundial. O que acontece nos portos mais eficientes do mundo? Holanda, por exemplo, é uma administração local com gestões e conselhos estaduais e federais ajudando. Mas quem entende, é como você falou, quem entende dos problemas do porto é quem está aqui vivenciando todos eles e que pode tomar atitudes que vão beneficiar a relação do porto-cidade, que é importante. O Porto de Santos precisa resgatar essa relação que é fundamental para o crescimento e para o envolvimento da região no processo portuário. As cidades não podem ficar só com o ônus, elas têm que ficar com o bônus de ter um porto. Há exemplos mundiais de crescimento devido a essa integração. Nós temos áreas, por exemplo, que talvez não estejam incluídas no PDZ, mas que precisam ser incluídas numa relação de porto-cidade, revitalização, entrega para equipamentos culturais. Isso precisa acontecer também. É o que a gente percebe principalmente nos portos mais desenvolvidos do mundo. A deputada foi muito feliz nessa colocação e, francamente falando, deputada, eu também não acredito na privatização do CNPJ, da Santos Port Authority ou da Codesp. Eu acredito na concessão de serviços que hoje são muito judicializados e que impedem, principalmente a dragagem, né, como a deputada colocou, dentre outros serviços que a gente tem dentro do Porto de Santos e que são judicializados rotineiramente, que impedem o desenvolvimento do Porto de Santos. Então, eu quero crer que a concessão venha a ser principalmente dos serviços, porque o Porto de Santos ele é estratégico para o governo federal e a gente não pode correr o risco de conflitos, principalmente de interesses. Deputada, eu quero fazer mais um questionamento. A gente está chegando ao final do nosso programa, mas quando eu comentei, principalmente nas mídias sociais, que iria entrevistá-la, uma das perguntas que vem é a relação do desemprego na região. A gente veio acompanhando o encerramento de uma série de contratos, principalmente o da Marimex, entre outros contratos no Porto de Santos. Está se encerrando essas concessões e está se correndo o risco, mais uma vez, de enfrentar a situação que nós enfrentamos, por exemplo, no caso da Libra. Encerrou a concessão, o governo não teve a celeridade de colocar um novo player naquela localidade e o espaço está lá parado, gerando desemprego, não gerando rentabilidade para a nossa cidade e movimentando principalmente a economia. A deputada está atuando nesse sentido para que a gente possa ser mais célere e que a gente possa preservar principalmente essas concessões que hoje estão lá operando, estão gerando emprego, até que o governo federal resolva o que vai ser feito com essas áreas, deputada? Sim, primeiro foi o caso da Libra, né? Que foi um duro golpe no Porto para os empregados. E agora, caso, como você falou, Marimex, eu tenho tentado conversar com o governo federal a respeito disso. Há essas mudanças acontecendo, é outra destinação daquelas áreas, mas uma garantia que eu tive, ao contrário do que aconteceu com a Libra, por exemplo, essas empresas que hoje estão deixando, né, de ter o contrato renovado, elas vão continuar no serviço até ser modificado, que já é um ganho. Sem dúvida. Na manutenção dos empregos. Isso é uma garantia do governo. E esse PDZ também, que não contempla uma área, pelo menos para o cais público, também vai trazer prejuízos para a nossa região. São 15 empresas menores que se utilizam do cais público para a movimentação, algumas empresas com mais de 50 anos. Também é uma reivindicação que eu faço nessa rediscussão, né, readequação do PDZ que nós estamos pedindo para a inclusão dessas empresas também, desse espaço de cais público para que essas empresas consigam operar, essas empresas menores, que são responsáveis por mais de, acho que 50% da contratação de mão de obra avulsa. Então, isso são reivindicações que nós estamos acompanhando e cobrando do governo federal. A senhora colocou exemplos de portos mundiais e, evidentemente, a gente sabe que esses portos também possuem cais público para que possam manter operações, principalmente das pequenas e médias empresas. Eu acho isso imprescindível, essa manutenção. E acompanho a deputada e defendo isso, porque estas empresas de pequeno e médio porte é que vão, naturalmente, suportar os empregos também dentro da nossa região. Deputada, só para encerrar, MP 945, como é que está
esta questão para que possa aí, principalmente, garantir a remuneração daqueles empregados que foram afastados da estiva? Então, nós fizemos 5 emendas para essa MP. Eu acredito que, de forma geral, ela tem muitos pontos positivos, mas tem pontos que precisam ser modificados, daí a apresentação dessas emendas. Ao todo, entre Senado e Câmara, acho que foram apresentados 128 tipos de mudança, 128 emendas. E eu vou acompanhar, não está pautado ainda ontem conversei com a assessoria jurídica lá da Câmara, deve ser pautada essa MP 945, não tem relatoria, e nós vamos batalhar aí para ter um protagonismo também nessa ou relatoria, ou que as nossas emendas sejam acolhidas, que são importantes. Uma delas fala desse afastamento com pessoas com mais de 60 anos, que em nenhuma outra profissão elas tiveram obrigação, foram obrigadas a se afastar, só na área portuária, mesmo em serviços essenciais. Então, que pelo menos o trabalhador, ele seja facultativo, se ele tiver mais de 60 anos e quiser se afastar, sim, mas não uma imposição se ele tiver num estado de saúde que ele queira continuar trabalhando. No caso dos aposentados também, que eles tenham, os aposentados retornados, que eles tenham direito também a essa indenização, e são várias mudanças que a gente está propondo para essa MP 945. Deputado, espero honestamente que o governo aprenda a regular e não controlar o cidadão. Eu acho que isso é importante, a gente sair desse viés paternalista que a gente tem dentro do nosso país e dê a possibilidade do cidadão assumir a sua responsabilidade. Deputado, quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente no Porto e Negócios. Eu sei que teu dia está muito cheio, está com uma série de compromissos aí pela frente, mas toda vez quando a gente convida, principalmente através da assessoria da deputada, a participação aqui no Porto e Negócios, a gente sempre é muito bem recebido. Já quero parabenizar principalmente também a tua assessoria e o teu carinho para com o nosso programa, deputado. Obrigada, Maxwell. O seu trabalho também é muito importante para nos colocar a par das situações que acontecem, porque você lida diretamente, né, com o setor portuário, nas suas entrevistas, e eu estou à disposição. Não sou radical em nada, acredito na conversa, no consenso, acredito que um porto forte é bom para o trabalhador, é bom para o empresário, é bom para a região, bom para o país, e é nesse caminho que eu estou seguindo. Tá? Muito obrigada e me convide outras vezes. Sem dúvida, deputada. Como eu costumo dizer, eu sou apolítico e fico bastante contente de ter tido a oportunidade de entrevistar a deputada no início do mandato, entrevistar hoje e perceber, principalmente, a evolução de todo o trabalho da deputada federal Rosana Avá. O Porto e Negócios vai ficando por aqui. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy, Abtra e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV.